A graça e a paz do Senhor para com todos, amém? Vamos continuar louvando e adorando ao Senhor, porque as suas misericórdias se renovaram nesta manhã. Podem sentar, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria pedir para quem pudesse abrir já no livro de Romanos. Nós vamos ler apenas um versículo. E antes de ler esse versículo, eu queria trazer o tema diante daquilo que nós vamos ser ministrados pela palavra de Deus. E o tema da mensagem de hoje é visão. Visão para uma vida bem-sucedida. Visão para uma vida bem-sucedida. Vocês vão entender, na medida que nós vamos ser ministrados, que essa visão não é qualquer visão, mas é uma visão geral. Porque às vezes nós focamos apenas num ponto e perdemos de entender sobre a visão geral para ser bem-sucedido. E o livro de Romanos, nós vamos ler aí Romanos capítulo 2, que diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos ficar aqui nesse versículo, para vocês entenderem o que eu vou ministrar aqui, diante da palavra de Deus, não é? A gente precisa entender uma coisa diante do que a gente acabou de ler, falando sobre que nós não devemos nos conformar, não é, com esse século, com tudo que está acontecendo, mas ele diz que nós devemos transformar-vos pela renovação da vossa mente. E essa renovação da nossa mente é muito importante. Eu vou dizer por quê. Porque a mente, gente, ela é um campo de decisões. É na mente que você toma as decisões. Então, o campo, além de ser um campo de decisão, a nossa mente, também a nossa mente é um campo de batalha. Então, mesmo diante daquilo que você vê e sente, quem vai tomar a decisão, quem vai formalizar a decisão é a mente. Porque ela realmente, além de ser o campo de decisões, ela é um campo de batalha. Então, nós precisamos entender que Deus nos criou com 5 sentidos, não é? E pelo menos 3 necessidades primordiais. E a gente conhece bem os sentidos, não é? Que é visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, as nossas necessidades primordiais que Deus nos criou é necessidade espiritual, emocional e física. Não é? A gente entende que espiritual é porque nós fomos criados por Deus, à semelhança deles, e temos o Espírito do Senhor. Quer dizer, temos o Espírito criado por Deus. Emocional é porque fala dos nossos sentimentos, não é? Necessidades emocionais. E física fala das coisas materiais que nós precisamos, não é? Também. Então, para vivermos uma vida bem-sucedida, é necessário usar não apenas os sentidos, mas também as necessidades primordiais. Porque quando nós conhecemos toda a verdade de Deus, e quando nós, realmente, a nossa mente, ela é renovada por essa verdade, e quando nós tomamos decisões, quando a decisão chega na mente para ser tomada, é muito importante que você esteja completo, não é? Porque às vezes não avaliamos as consequências, e isso é muito importante. Então, assim, eu queria mostrar algo para vocês. Nós precisamos realmente usar o nosso entendimento para decisões importantes da vida, porque são as nossas decisões, não é, que vai nos levar a ser bem-sucedido ou não.
Agora, se você não tiver uma visão geral de conhecimento, de experiência e de resultados, aí você pode viver uma vida mal sucedida ou se dar mal no final. A gente ainda vai ler aqui uma passagem para a gente entender melhor o que eu quero dizer, não é? Deixa eu só dar um exemplo aqui. Gente, se nesta manhã eu vou ser dessa forma mesmo para chamar a atenção de vocês. Se nesta manhã eu trouxesse aqui dezenas ou centenas de garrafas com bebidas alcoólicas para oferecer a vocês, eu tenho certeza que nenhum de vocês iam aceitar. Quer dizer, pelo menos eu creio assim, não é? Eu creio assim, que vocês não iam aceitar a bebida alcoólica. Aí eu vou perguntar por quê, não é? Primeiro, eu acredito que todos já sabem o que eu estou falando, sabem o que é uma bebida alcoólica, não é? Talvez você nunca experimentou, mas você conhece alguém que experimentou, conhece o resultado, as consequências de a pessoa tomar bebida alcoólica e a consequência que ela traz para a vida do ser humano. Você sabe já, tem um entendimento que se ela é bom para você ou não é, se ela serve para você ou não serve. Eu estou falando de bebida alcoólica, mas eu podia falar de drogas, não é? Ou de qualquer uma outra coisa que não serve para nós. Agora, por exemplo, eu nunca vi, nem conheci a cocaína, mas se um dia chegar até mim para me oferecer, eu não vou querer. Por quê? Porque eu já conheço, de ouvir falar, usando meus sentidos, de ver pessoas morrerem, não é? E acabar com a sua vida no sentido geral. Então, esse sentido e essas experiências, não é? Já vai me dar um entendimento que ela não é bom para mim. Então, eu trouxe a bebida alcoólica para dizer para vocês que para aqueles que conhecem, sabe, já sentiu, usou os sentidos, já sentiu o paladar, já sentiu o cheiro dela, não é? Já viu ela, já tomou, e alguns conhecem as consequências, mas hoje está aqui louvando ao Senhor, livre dela. Então, observe o meu entendimento, para que vocês entendam o que eu quero realmente ministrar e aonde eu quero chegar. Então, talvez você nunca nem tocou nela, mas você conhece as consequências dela. Então, entendimento, não é? Você usou o entendimento. Agora, a gente sabe que tem muitas pessoas que usam, não é, para suprir uma necessidade, uma carência, às vezes emocional, diante de alguns traumas que ela vivenciou na vida, e elas se deixam levar. Outras, então entra agora na nossa necessidade primordial, que é a emoção. Só que nós somos supridos, porque Deus supre a nossa alma, o nosso espírito, não é? E Deus nos garante a provisão. E, lógico, quando a gente conhece toda a verdade e faz aquilo que temos a responsabilidade de fazer, Deus é fiel para cumprir com cada promessa que faz aos seus. Agora, observe aqui outra coisa. Quando eu quero dizer isso, eu queria dizer uma coisa, que uma visão geral, não é, de tudo, vai ajudar numa decisão correta para te levar a uma vida bem-sucedida. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós nunca devemos tomar decisões na vida sem medir as consequências. Se vale a pena, se serve para você, se vai ser bom para você. Mas nós não devemos pensar em nós apenas. Nós devemos pensar no próximo. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma sociedade. E muitas vezes olhando apenas aquilo que faz bem para nós. Quando na verdade estamos prejudicando o próximo. E aí nós saímos também do contexto geral de Deus, dos ensinamentos da palavra de Deus. Então, eu quero mostrar outra coisa aqui. Quando você toma a decisão correta, você vai ser completo. Por quê? Você vai ser suprido nas suas necessidades físicas, não é? Nas suas necessidades emocional
e você vai ser suprido nas suas necessidades espirituais. Às vezes, tomamos decisão para ser suprido apenas em uma área. Apenas em uma área. Essas decisões não estão certas. Então, uma decisão que você deve tomar, você tem que avaliar todas as áreas, se realmente ela vai suprir, não é, a sua necessidade completa, porque se sim, se está de acordo com a palavra, então o resultado será uma vida bem-sucedida. Por que eu trouxe visão para uma vida bem-sucedida? Porque você tem que ter uma visão geral, não é? E quem pode nos orientar o que é bom, não é? O que é bom para nossas necessidades física, emocional e espiritual. Quem pode orientar é aquele que nos criou. Ele é perfeito. Foi Ele quem criou cada um de nós. Então você precisa da orientação completa de Deus e da palavra dEle. Então, uma visão, ela leva o quê? A uma ação. E essa ação, ela vai determinar o modo de você agir e de viver. Significa que, gente, isso é muito importante. Eu acho que nós não devemos tomar decisões precipitadas. Porque você pode ter um final infeliz. Então, para você ter uma vida bem-sucedida, tem uma visão geral de tudo que eu estou trazendo aqui. Eu acredito que vocês estão entendendo. Então, eu vou pegar agora e eu vou ler novamente o versículo. Agora eu vou ler em 3 versões, tá bom? Eu vou ler na revista atualizada, no Novo Testamento, e revista e a RC, esqueci. Vamos lá. Eu vou ler primeiro, novamente, a que a gente já leu, que é revista e atualizada. Vamos ler aqui, vamos colocar aqui de lado da tela. Preste atenção, eu queria que vocês prestassem atenção com detalhes. Diz assim, ó: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, veja aqui, na linguagem de hoje: não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Agora, vamos lá na outra versão. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, presta atenção, quando é só sua vontade, você pode tomar decisões erradas. Então você tem que entender que quando você quiser tomar uma decisão certa, sabendo que não vai errar, você deve conhecer toda a palavra de Deus, porque ela vai renovar a tua mente, para levar você a tomar uma decisão que vai agradar a Deus, louvar a Deus, entendeu? Não é a você. Por quê? Porque isso se chama egoísmo. E é aonde nós erramos. Então você precisa saber que as suas decisões vai louvar a Deus. Que Deus será glorificado no resultado das suas decisões. E como que eu vou saber se Deus vai ser glorificado? As suas decisões têm que estar conforme todos os princípios que Deus deixou na sua palavra. Se existe uma verdade absoluta para vivermos uma vida bem-sucedida, é ter a visão completa de toda a palavra de Deus. Porque quem nos criou foi Deus. E quem sabe o melhor para nós é Deus. Porque, gente, nós acabamos de ler. Então, presta atenção que cada versão dessa, não é? Ela traz um entendimento mais amplo. Por exemplo, para que experimenteis qual seja. Então, você quer experimentar, não é? O melhor de Deus? Então, você tem que ter uma visão completa da verdade absoluta. Outra coisa aqui, ó, na versão da linguagem de hoje, ele diz assim, ó: não viva como vivem as pessoas deste mundo. Gente, nós não somos cidadãos desse mundo. Nós não somos ímpios. Nós não temos que tomar atitudes que as pessoas que não conhecem a Deus tomam. E muitas vezes dizemos que somos cristãos e estamos tomando atitudes
que não convém para a vida de um cristão. Quando você formaliza um entendimento e na sua mente você vai colocar em prática, já tem o resultado, e você sabe que aquilo vai contra os princípios de Deus, pode acreditar, você não vai ter uma vida bem-sucedida. Por exemplo, um cristão que conhece toda a verdade e sabe que quem constituiu o casamento foi Deus. Ele já conhece a verdade, mas ele está tendo algumas crises, não é? E alguns decidem divorciar. Deus é contra o divórcio. Deus não constituiu o divórcio veio da dureza do coração do homem, mas o casamento foi a instituição de Deus. Quando o casamento, se o casamento é de Deus, então na hora que eu tomar a decisão de divorciar, eu já tenho a certeza que eu estou indo contra os princípios de Deus e estou agindo igualzinho o povo do mundo, igualzinho o ímpio. Infelizmente eu estou usando um casamento porque o índice de divórcio é muito grande. Gente, quando nós permanecemos casados e buscamos solução para o nosso matrimônio, todo mundo ganha. A família ganha, a igreja ganha, a sociedade ganha. Mas quando nós decidimos pelo divórcio, mesmo indo contra as verdades de Deus, aí eu vou dizer o que acontece, todo mundo perde. O único que ganha, gente, é o advogado e o diabo. Mas o resto, todo mundo perde, a família, vem traumas, feridas, vem decepções, vem escândalo, olha, todo mundo perde. Então, por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Para mostrar que cada versão dessa, ela traz algo que complementa, não é? Como eu li aqui. Então, pessoas deste mundo, não é? Olha aqui, ó. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa, é Deus quem transforma, completa mudança da mente de vocês. Para Deus completar, para Deus fazer esse complemento na nossa mente, nós precisamos conhecer toda a palavra. Um cristão que não conhece toda a palavra está errando, porque não conhece a Deus ainda. Você tem que conhecer toda a palavra, todos os princípios, não é? Porque a própria palavra nos mostra as consequências. Tudo que você precisa, se você tomar todas as suas decisões conforme a palavra de Deus, eu vou dizer uma coisa, você será bem sucedido em tudo que você realizar. Agora, olha outra coisa aqui. Na última versão que eu li aqui, só trazendo mais um ponto, ele diz assim, transformados pela renovação do vosso entendimento. Entendimento aqui entra onde, gente? Mente, entendimento. É aqui o campo das decisões. Também aqui é o maior campo de batalha. É aqui onde é travado a maior batalha para você tomar as decisões. Então assim, ó, quando você estiver sofrendo uma batalha na mente para tomar uma decisão, para você ter um final feliz, busque a Deus e a sua palavra e tome as decisões conforme os princípios que ela nos mostra e nos ensina, porque Deus tem o melhor. Gente, os pensamentos de Deus é o melhor para nós. E a gente já leu aqui no final que ele diz, eu vou ler na linguagem de hoje mesmo, que diz assim, ó, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, e isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Nós não sabemos o que é bom, nós não sabemos o que é perfeito, nós não sabemos o que é agradável, a não ser o Criador perfeito, que conhece o melhor para cada um de nós. Então, eu queria mostrar para você, você deve conhecer toda a verdade, não é? Veja se você está dentro da verdade, dentro da vontade de Deus. E se você estava para tomar algumas decisões e já entendeu que você está indo contra os princípios de Deus, ei, não faça. Outra coisa, você precisa entender que todo o resultado das suas decisões tem que glorificar a Deus, não é a você. Não é satisfação sua, porque você pode estar magoando outros, machucando outros. Então, eu vou trazer um alerta aqui, tá? Isso aqui já é um alerta, mas um alerta maior diante dos acontecimentos que nós estamos vivenciando nesta atualidade. Vamos lá. Cuidado com suas decisões diante do caos que o mundo está vivendo, que a nação está vivendo diante dessa pandemia. Cuidado com as suas decisões.
cuidado com o seu comportamento, cuidado com o que você está vendo, ouvindo, cuidado, você está usando aquilo que Deus te deu, os sentidos. Tem pessoas que estão tão ligadas só na desgraça que o mundo está vendo, que ele tira o foco do que Deus tem, do que Deus prometeu, e do que Deus vai fazer na vida de cada um de vocês. Não vale a pena focar, visualizar mais essas coisas. O que você tem que fazer é aquilo que você tem que fazer. Faça a sua prevenção e continue andando sobre a direção do centro da vontade de Deus. O que é que você está ouvindo? Só desgraça ou conselhos de pessoas que estão até dentro da igreja, distorcendo a palavra, dando conselho errôneo, porque o diabo é muito bom em fazer isso e ele usa quem dá brecha. Cuidado! Quer ter uma vida bem sucedida? Tenha uma visão geral de toda a palavra, use todos os seus sentidos e as suas necessidades primordiais, mas tudo isso para que Deus, somente Deus, seja glorificado, porque quando você toma uma atitude para que Deus seja glorificado, Ele vai cumprir na sua vida, uma vida boa, agradável, quer dizer, como ele disse aqui, que é Ele que conhece, perfeita, agradável. Gente, perfeição só em Deus, por isso que nós temos que estar nele, porque Ele sabe o melhor para nós. Então, cuidado, gente, cuidado. Não haja com suas emoções, não haja com sua visão, não haja com o que você está ouvindo, vendo, sentindo, tocando. Cuidado, cuidado, isso é muito sério, não é? Então, eu vou ler somente aqui a parte A de novo, de Romanos 12, para eu entrar em algo que eu quero falar aqui. Diz assim, ó. Não vos conformeis, a parte A, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que eu quero falar aqui, principalmente? Você experimentar a boa, agradável e a perfeita. Boa, agradável e a perfeita. Só quem conhece a perfeição é Deus. E Ele tem isso para cada um de nós. Ele está falando aqui na sua palavra. Então, eu vou dizer o que a nossa tendência diante de tudo que a gente está vivenciando. Muitos passando crise financeira, com suas empresas fechadas, desempregado, a pandemia aí, outros doentes, e tantas outras coisas que a gente está vivenciando. Uma crise geral, não é? Eu acredito que nenhum avivamento, ele chega no nosso meio, sem antes acontecer uma crise. Estamos à porta de um avivamento, e eu creio nisso. Então, fique na palavra, busque a palavra, pratique a palavra, decida pela palavra, porque a palavra tem milhares de promessas de um Deus fiel que vai fazer se cumprir na vida dos seus. Agora, preste atenção aqui. Então, nós temos essa tendência em focar, não é, somente as nossas necessidades, não é? Nós temos essa tendência, gente. E nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra. Não pela palavra, mas pela toda a palavra de Gênesis e Apocalipse, não é? E a gente precisa entender que tudo que a gente decidir vai trazer consequências, não é? Porque por trás de cada decisão existe uma batalha espiritual. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, presta atenção, pode estar acontecendo com você. Vamos dizer que a minha necessidade, ela seja financeira, ou pode ser qualquer uma, né? Saúde, física, ou uma batalha espiritual que eu estou vivenciando. Então, a minha necessidade é uma batalha, eu estou vivendo uma guerra espiritual. Qual é a minha tendência? A minha tendência é focar somente naquilo. E Deus não manda a gente tirar o foco de toda a palavra, porque existe texto e contexto. E se a gente tirar o texto do contexto, nós vamos focar em apenas uma coisa. E aí o que é que eu vou fazer? A igreja local, aí eu responsabilizo a igreja local para suprir a minha necessidade, e a igreja local não supre. Porque quem vai suprir a tua necessidade é Deus. É Deus que quer levar você a ter uma experiência do sobrenatural, uma experiência da manifestação da sua presença, uma experiência do que Ele vai fazer para que você dê o testemunho e Deus seja glorificado. Agora, Deus pode usar a igreja? Sim, estamos aqui para isso. Mas vamos dizer que você não conseguiu o que você queria
na denominação que você está. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou estar agoniado e vou começar a buscar a minha necessidade. Tirei o foco de tudo, foquei somente naquilo que eu quero. Aí eu vou buscar o quê? Alguém que trabalha, que tenha visão, que faz a obra nessa área. Aí às vezes você não percebe que já está saindo do centro da vontade de Deus. Porque não é a igreja, as paredes, a denominação que vai suprir a tua necessidade. Mas o Deus que é perfeito e que conhece a tua necessidade e vai fazer tudo perfeito para que o teu final seja bem sucedido. É onde a gente erra. Tiramos o foco de Deus, tiramos o foco de toda a palavra, isolamos alguns versículos e vamos buscar socorro. Aí eu vou para um lugar, já começa a sair de certa vontade de Deus, buscar socorro em tal denominação, em tal pessoa, em tal lugar. Eu já vi pessoas saindo de uma igreja evangélica para ir buscar socorro num lugar que não devia, onde as pessoas nem invocam o nome do Senhor. Agora preste atenção. Aí está o perigo diante dessa situação que você está vivenciando. Permaneça na palavra. Leia a palavra. Viva a palavra. Pratique a palavra diante de tudo que está acontecendo. Porque Deus que te conhece, conhece a tua necessidade, e como Ele é perfeito, Ele sabe onde é que está a resposta, Ele tem a solução, Ele vai fazer o milagre, porque Ele nunca deixou de operar até os dias de hoje, e vai ser assim na tua vida. Presta atenção. Aí tem gente que vai buscar em outro lugar. E quando ele chega lá, vão dar uma nova visão para ele. Vão isolar alguns versículos. E vai dar uma nova, ele saiu do centro da vontade de Deus, tudo pode acontecer. Uma nova visão para ele. De, olha, a sua visão agora é essa. Ele já estava focando no que ele queria. Agora ele deu só uma visão. Ele perdeu a visão completa, total. E agora ele se entregou, buscou. E aí, gente... Tem pessoas que fazem isso. Estou falando aqui de uma batalha espiritual, mas tem gente que faz na área financeira. E o maior erro é muitas vezes buscarmos em outro lugar, em outra igreja que só fala do culto da prosperidade. Gente, nós não precisamos de culto da prosperidade. Nós precisamos de um Deus que nos faz próspero. Aí outros busca um lugar que só fala de libertação, de demônio. Aí ele passa a encher a mente. Tudo é demônio. O vento balançou a árvore é demônio. Eu estou dizendo que eu já passei por isso, viu? As experiências que eu tive de vida, eu passei por isso. Por isso que eu estou falando. Eu não estou falando pela experiência dos outros, não. Pela minha. E eu sei qual foi o resultado. Prejudiquei minha família. Prejudiquei meus filhos. Prejudiquei a igreja local. Porque a igreja local não trabalhava com isso. Porque eu foquei somente na batalha espiritual. E tudo era demônio. Daqui a pouco eu estava entrando em contenda com minha esposa, porque ela não entendia o que eu entendia. Só que o que eu entendia não era uma visão completa, era uma visão limitada, focando apenas nos meus interesses. E aí, prejudiquei meus filhos. E sabe o que aconteceu com isso? Vou lhe explicar. Eu fui contra a palavra de Deus. Porque Deus não vai me dar uma visão egoísta, para eu prejudicar toda a minha família, para eu julgar os irmãos, que dizendo que não tem visão, para eu julgar uma igreja, se trabalha ou deixa de trabalhar, tudo que você precisa está aqui. E aí a gente sai do centro da vontade de Deus. Tem pessoas, gente, que elas acham que a gente não tem que ficar aqui só na Bíblia, não. Elas querem poder, elas querem o zzz. Sabe o que é isso, né? Elas querem isso. Aí vão buscar uma fonte, não sei porquê, ela só quer suprir uma necessidade espiritual, ela quer sentir o poder, outros querem só buscar uma necessidade emocional, porque está cheio de trauma, não é? Outros só buscam uma necessidade material, porque a situação dela é dinheiro, porque a situação dela é roupa, não sei o que é. Ei, as suas decisões têm que ser completa, você tem que ter uma visão geral, não apenas de umas necessidades primordial, que é emocional, espiritual e física. Mas também, gente, eu quero falar aqui também sobre visão, audição, olfato e tato. Tudo isso tem a ver. Cuidado com o que você vê e ouve. Porque às vezes você está ouvindo a palavra de Deus, mas não é da boca de Deus. É da boca do diabo. Você sabe que o diabo usou a palavra dele, a palavra de Deus, usou a boca dele para tentar Jesus, distorcendo
lendo parte do versículo, distorcendo o texto todo. Então, o diabo pode colocar palavras distorcidas na boca de crente, para tirar você do foco. Observe outra coisa aqui, dentro desse contexto. A sua visão, a sua audição, e todos os seus sentidos devem estar focando somente na palavra. E o pior, tem pessoas que aí busca, aqui tem muita palavra, eu quero mais poder, tem que ter equilíbrio. Aí vai buscar poder em outro lugar. Por quê? Só quer revelação, só quer isso, só quer os dons, só quer aquilo. Saiu do contexto geral da palavra, saiu do centro da vontade de Deus. Tem uns que faz pior. Ficou anos e anos comendo aqui, se alimentando nesta casa, e depois cospe no prato que comeu. Pior ainda. Pior ainda. E aí sai dizendo que aquela igreja é herege, porque não fala muito sobre o poder. Gente, nós falamos sim sobre o poder. Agora, quem vai derramar o poder é o dono do poder, não é pastor, não é líder, não é pregador, não. Agora, vai depender da sua busca e da sua visão geral em uma entrega somente na palavra de consagração, de santidade. Essa palavra é para dizer para você, cuidado, você pode estar agora fora do centro da vontade de Deus, e sua vida não será bem sucedida, porque o problema não é o que está acontecendo agora, mas é como vai terminar. E isso é muito sério. Eu estou trazendo esse alerta aqui, para vocês tomarem muito cuidado. Agora, diante desse alerta, eu queria mostrar uma coisa para vocês ainda. Nós temos essa tendência, e isso é uma verdade, não é? Então, nós precisamos renovar a nossa mente, não é? Aqui no versículo diz que nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra. Então, para a gente entender os resultados. Então, precisamos entender que por trás de todas as decisões, existe o quê? Batalha espiritual. Toda decisão. Se você tomar uma decisão conforme a palavra, vai ter uma batalha espiritual para o inimigo se levantar, para não deixar você ser bem sucedido. Se você está numa batalha espiritual e você já saiu do centro da vontade de Deus e está seguindo o que o inimigo quer, então ele lhe aprisionou em uma área da sua vida. Mesmo você sendo um cristão, você vai se dar mal no final. Por quê? Porque você só está focando aquilo que é seus interesses. Olha, gente, nunca foque só os seus interesses. Foque o que vai glorificar a Deus, porque será bom para todo mundo. Será bom para todo mundo. Olha o que diz aqui no livro de João, capítulo 8, e eu vou ler 2 versículos aqui, que é o versículo 31 e o versículo 32, que diz o seguinte, diz assim, ó: disse, pois, Jesus aos judeus, que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Presta atenção, não é a igreja que vai libertar, não é homem que vai libertar, não, quem liberta é a palavra, é Deus. Se você está buscando denominação, se você está buscando homens, se você está buscando religião, você não vai ter um final bem sucedido. Porque se eu estou aqui e te ajudo, é porque eu já te ajudo pela orientação da verdade que liberta, mas eu não liberto. Quem liberta é Deus. É onde a gente perde a visão geral de toda a palavra de Deus. Você está apenas isolando um texto. Gente, tem igrejas aí que é muito boa em isolar textos, para ter o pretexto de ensinar o povo somente aquilo que vai trazer benefício para ele. Cuidado, conheça a palavra. Sabe o que Deus diz na sua palavra? O meu povo, Ele está falando aqui para nós, estão morrendo por falta de conhecimento. E Ele diz, vocês estão errando. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Esse é um alerta. Ei, cuidado nessa crise, você pode tomar muitas decisões erradas. Cuidado. Agora, observe outra coisa aqui. Até porque Jesus não prometeu que a gente não ia passar pelas crises.
Ele disse que a gente ia passar, mas ele disse, não perca o ano, irmão. Eu ainda estou com você. Ei, isso aí vai te fazer crescer, amadurecer, porque há algo que eu tenho para ti, o chamado que eu tenho para ti. Olha, ninguém, nem você imagina o que eu vou fazer em você e através de você. Calma, aguarde. Olha só, ainda nesse versículo a gente vê uma coisa aqui. É Jesus, gente, não é qualquer um que está dizendo. É o seu mestre. É o seu mestre que está dizendo, não é? Ele diz aqui para os judeus, porque ele veio para os judeus, mas os judeus os rejeitaram e ele liberou para toda a humanidade que o recebesse como Deus. Então, olha o que ele diz aqui, ó. Se vós permanecerdes na minha palavra, Jesus está dizendo o seguinte, você é um discípulo do Senhor. Quem for um discípulo do Senhor, pode dar um amém? Você é um discípulo do Senhor, então você tem que permanecer aonde? Na palavra de Deus. Agora, ele diz, permaneça na minha palavra, não é? Então, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, você diz que é discípulo, então permaneça na palavra, em toda a palavra. Outra coisa, não é? Aí ele diz, então vocês vão conhecer a verdade que liberta vocês. Então, vocês vão conhecer a verdade, a única, absoluta, é ela que vai libertar você. Entendeu? Então, lendo esse versículo, o que é que a gente vai trazer aqui? Vai trazer que uma vida bem-sucedida só em Deus. Mas em Deus e em toda a sua palavra. Você não é discípulo do Senhor? Só em Deus, gente. Nós temos realmente a tendência em focar somente na nossa necessidade. Então, você precisa fazer o quê para tirar o foco das suas necessidades? Foque em toda a palavra de Deus, porque ela vai te fazer bem-sucedido em tudo que você fizer. Olha só. Entendendo isso, você precisa entender que naquilo que você foca, naquilo que você determina na mente e faz suas escolhas, ela vai te trazer um resultado, negativo ou positivo. Por trás de todas as decisões, existe a batalha. Então o que é que você tem que fazer? Não é? Tomar decisões certas pela palavra. Todos necessitamos, não é? Todos precisamos da palavra. Gente, eu vou dizer porque eu estou trazendo essa palavra. Não se enganem não, que eu também sou assim. Todos nós nascemos numa cultura religiosa, tradicional, ou tradicional religiosa. Já nascemos assim, gente, por causa da necessidade espiritual de buscar a Deus. Então nós temos um vazio no coração, e isso é uma necessidade espiritual, um vazio na alma, no espírito. E como a gente só se completa em Deus, e a gente não conhece a Deus, ou não busca a Deus, então nós vamos buscar outros meios. Nós vamos buscar outro meio. Então, preste atenção, tem gente que busca exatamente o contrário, não é? Em invocar não o Espírito de Deus, mas outros espíritos, para suprir uma necessidade que não vai suprir, e essa pessoa nunca será feliz, e essa pessoa não será bem sucedida, e o final da vida dela nunca vai ser bom se ela permanecer. Agora, voltando aqui, ainda nessa palavra, se nós nascemos numa cultura tradicional religiosa, então Jesus veio também para nos libertar da cultura religiosa. Deus, quando te converteu, não foi para ser um religioso, nem para viver a sua cultura, ou a cultura do que oferece para você. Deus, gente, nos chamou para ser adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É um Deus vivo, verdadeiro, único, eterno, que criou todas as coisas, que mantém o controle de cada uma delas, e que a última palavra para aqueles que são dele, vem do próprio Deus. Olha, às vezes, tem pessoas que vão para um lugar, onde tem uma cultura. Você não vai para ali para mudar a cultura, não. Não. Mas você também não tem que viver a cultura daquele lugar. Você não pode também adaptar a cultura na palavra. Você tem que adaptar a palavra na cultura. Você tem que fazer o seguinte: você tem que estar na palavra, e você vai ter que usar a palavra, adaptando na cultura, porque não é a cultura, não é? Que liberta, que salva, que cura, que restaura. Com a sabedoria de Deus, você vai fazer isso. E aí você vai ganhar aqueles que têm outra cultura, sem precisar mudar a cultura dele. Por quê? Porque você vai usar estratégia na palavra. Quem tem que mudar... Gente, não é a cultura que tem que mudar a palavra. É a palavra que muda a cultura. Então, nós temos que ter esse entendimento.
Outra coisa, não é o tradicionalismo religioso que tem as escolhas, mas a renovação da vossa mente pela palavra. Porque tem gente que está preso numa religião e vai para o inferno. Gente que não vai faltar no inferno é religioso. Porque não é a religião que cura, liberta, nem salva. É o Deus que nos chamou para ser adoradores dEle. E que possamos adorar em espírito e em verdade, pela palavra.